Fala, família Reino Cast, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um episódio que será uma bênção. Estamos aqui com duas convidadas, uma terapeuta ocupacional e uma mãe. Hoje o tema que nós vamos abordar é o TEA. E você que quer saber um pouco mais, que tem outras pessoas que possam, né, que você pode estar compartilhando para estar ouvindo o que nós vamos estar levando de conteúdo de valor e queremos que você aprenda, que você, né, saia daqui de uma forma diferente dessa live e que possa te alcançar. Compartilha aí essa live para as pessoas da igreja, para a sua família, para a comunidade. Então, que você possa ser abençoado através desse podcast. E temos aqui, né, eu quero já apresentar elas, dizer que vocês são muito bem-vindas. É um prazer tê-las aqui no Reino Cast, a doutora Juliene, terapeuta ocupacional, e a Maria, a mãe do Arthur. Sejam bem-vindas, podem ficar à vontade. Boa tarde, eu sou a Juliene, terapeuta ocupacional. Antes disso, sou esposa do César, mãe da Ana Luísa e a Ana Júlia. E como profissional, tenho desenvolvido os meus dons, né? Aquilo que Deus tem me dado na minha profissão, como terapeuta ocupacional. Também atuo na área da psicomotricidade, desenvolvimento infantil. E muito grata pelo convite, né? Espero contribuir nessa manhã, tarde e noite, né? Que Deus possa abençoar aquilo que vai ser Amém. colocado aqui hoje. Maria. Amém. Eu sou a Maria, mãe da Isabela, mãe do Isaac, esposa do Leones e a mãe atípica do Arthur. E também é uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho dessa vivência, né? Que é viver com um filho dentro do aspecto autismo. Amém. Então é um prazer ter vocês. E a gente vai ter duas realidades aqui, né? De uma profissional, da doutora Juliene, e de uma mãe, né? Que lidar ali na prática, né? Dos desafios, das superações, de aprender, né? Que muitas vezes a gente aprende mais com nossos filhos do que eles com a gente, né? No dia a dia. E eu vi um número, né? Que no Brasil, um em cada 36 crianças, né, tem o transtorno do espectro autista. Então, é um número que já vem crescendo, né? No ano retrasado, aí foi em 2023. No ano de 2022, que, como a senhora me falou, mas é homologado mesmo nos Estados Unidos, né? No Brasil não é oficial, mas era 41, então já desceu para 36. Então, é um número que a gente vê cada dia, é mais comum, né? E eu queria, né, que a senhora falasse um pouco para a gente sobre o que é esse transtorno. O autismo não é uma doença, né? Então, como é que a gente pode levar para as pessoas esse conhecimento e de que forma a gente pode aprender mais nesse dia, né? Independente do momento que as pessoas vão estar assistindo, né? Que elas possam aprender e sair daqui mais ricas sobre esse conhecimento. O TEA, né, transtorno do espectro do autismo, ele, como o nome diz, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E como está dentro do espectro, ou seja, é dentro de uma gama de pessoas, nenhum autista é igual ao outro. Então, é um transtorno que ocorre no neurodesenvolvimento, mas que não há uma característica igual a todos. Então, nenhum autista é igual a outro. Sim. Né? Então, mas basicamente ele apresenta dificuldades na área da comunicação, né, da interação social e do comportamento, geralmente apresentando comportamentos restritivos, comportamentos repetitivos, né, comportamentos estereotipados. Então, o autismo, ele fala-se que não tem cura porque ele não é uma doença, Sim. né? Ele é uma condição que ocorreu no desenvolvimento neurológico da criança. Ou seja, desde a vida da vida intrauterina, né, até a formação do sistema nervoso da criança. Sim. Então, ele é genético? Sim. Então, por isso esse aumento, né? Hoje, as pesquisas mostram que esse aumento se dá também por isso, por ser algo genético. Então, assim, a gente recebe, né,
quando formos formados, né, todos, recebendo genes do pai e da mãe. Sim. Então, assim, nós recebemos genes de ambas as partes. E os genes, eles ao ser, né, digamos, unidos numa só pessoa, então ali é como se fosse assim, formasse um blend, né, na criança, e ali pode ter junto alguns fatores que vai desencadear Sim, o transtorno, né? Então é de fundo genético. certo. E em relação aos primeiros sinais, né, que os pais podem identificar, né, meu filho é autista, como, porque hoje tem muitas não é anomalias, tem muitas, a gente fala do autismo, mas também tem TDAH, tem vários outros, né, e aí tem muitos comportamentos que são parecidos, né, como um pai, né, saber, meu filho realmente tem essa tendência autista, não é? Como eu posso procurar ajuda? De que forma eu posso descobrir isso? É algo que é desafiador, até mesmo para os profissionais, né? Então, até para se dar um diagnóstico, né, da criança com autismo, existe toda um estudo do profissional e ele não sozinho. Quem, assim, judicialmente, até a competência do diagnóstico é pelo médico, né? Mas ele não faz esse diagnóstico só. Então, geralmente, a mãe procura o médico, mas o médico, ele junto com outros profissionais, até mesmo relatórios da escola, né, se fecha esse diagnóstico. Porque, como eu falei, é um transtorno no espectro. Então, assim, dentro dele existe várias características. É muito isolado, Muito. Então, assim, às vezes se dá muito, assim, aquele mito que se a minha criança olha no meu olho, então não tem autismo. Não, tem crianças que olham no olho. E aí começa a dificuldade, né? Mas, assim, a gente tem que se basear realmente nessas competências que envolvem a comunicação social. E a comunicação não é só a linguagem, porque muitas vezes a criança até chega e fala, né? Às vezes sabe até palavras em inglês, né? Tem aquelas que falam as palavras decoradas, enfim. Então, às vezes, a criança chegar ao consultório e se perguntar assim a ele, qual a sua idade? E ele não te responder, mas saber dizer assim, todos os países que existem no mundo, todos os continentes, aí às vezes você pode falar, não, ele se comunica, mas não é uma comunicação social. Comunicação social é aquela que você interage, se relaciona com o outro. Então, assim, os sinais estão muito em volta disso, né? Dessa comunicação social, dessa interação social, desses comportamentos, né? Então, às vezes, são sinais, sim, né? Aqueles que têm alguns comportamentos físicos repetitivos, os famosos flaps, né? Andar em pontinha de pé, né? Pegar os objetos, os brinquedos, enfileirar, né? Ficar dando volta, às vezes repetindo a mesma palavra, né? Então, são comportamentos repetitivos e restritivos, que às vezes aqui chamamos hiperfocos, né? Então, meu filho só fala em dinossauro, só fala em dinossauro. Então, é um sinal, mas não é digamos, o fechar o diagnóstico, são sinais. Tem né? que ser tudo observado. Mas o importante é que sim, a gente tem que levar em conta tudo. Sim. Nada é besteira, sabe? No desenvolvimento da criança, nada é besteira. Então, realmente sentiu que a criança não está... Porque a mãe é a principal a saber, né? Do seu filho. Então, notou que ele não está desenvolvendo bem, seja... desenvolvimento físico, né? Não andou no tempo certo, não segurou a cabecinha no tempo certo, né? Enquanto bebê. Então, quanto mais cedo a mãezinha observar que seu filho não está no desenvolvimento normal, sim, levar ao médico, né? E se encontrar algum médico que diz assim, é besteira, e você sentir no coração que ainda está diferente, então vá a outro profissional. Coração, né? Isso, porque existe um período da criança, principalmente na primeira infância, que a gente chama de janelas de oportunidades. Então, assim, se naquele início já tiver um estímulo de terapias, né, mais cedo ele vai desenvolver. Lógico que, assim, Deus fez o nosso cérebro de forma extraordinária.
Se a mãe só conseguiu notar isso, já tem 5, 7 anos de idade, a gente vai conseguir sim estimular e desenvolver algo, mas muito já se perdeu, né? Muito já se fixou. E então, assim, todo sinal que já notou de estranho é interessante levar um profissional. E aí você falou que é particular, cada um pode desenvolver, outro diferente, mas tem alguma idade específica que isso tipo, tem uma ênfase maior, que é mais perceptível, ou não tem isso? Como é do neurodesenvolvimento, então ela nasce com isso, né? Então, desde bebê, assim, quando é que a gente fala que é leve, é mais difícil inicialmente se observar, né? Mas quando é severo, então, desde bebê, naquela fase assim da lalação, né? Sim. Que é entre mais ou menos final de 2 meses, 3 meses, que a criança fica no bababá, lalá, na hora de mamar, interage com a mãe, né? Olho na mãe, acaricia a mãe, né? Quando tá mamando. Então, nessa fase, quando já se tem, quando se é o nível de TEA Mas, já mais severo, ele já perde isso. Desde bebezinho você já observa que é a criança mais apática, com o olhar mais perdido, não interage com o outro, né? Então é assim como se ela vivesse no mundinho dela. Então desde bebê já se observa, né? entendi. Mas, assim, hoje em dia, principalmente no Brasil, se eu não me engano, foi um artigo de 2017 que observou que no Brasil as crianças estão tendo diagnóstico já depois de 5 anos de idade, infelizmente. Porque justamente naquela fase que está saindo do infantil, né? Infantil 4, infantil 5, e aí as escolas que geralmente faz essa observação, né? Começa a dar aquele feedback para a mãe, e aí a mãe é chamada, né, a atenção ao comportamento do filho, e aí sim, na verdade eu acredito que a mãe já tenha observado isso, mas assim, na escola é o meio social onde vai ter aquele contato Sim. maior, né? Então é na escola onde vai agravar a situação e vai ter maior necessidade dessa interação social, desse comportamento mais, digamos assim, que se quer um comportamento mais adequado, né? Verdade. E hoje a gente tem a mãe, né, Maria. Sim. E como foi, né, diante de tudo que a doutora já falou, perceber, né, essas diferenças do seu filho até chegar ao diagnóstico, né? Porque a mãe é aquela que está ali, acompanha, a mãe conhece o filho, né? O pai está ali acompanhando, mas nada é como a mãe conhece o filho até pelo olhar, né? Então, Sim. como foi essa experiência para você? Conta um pouco para a gente. Essa experiência de perceber, né, como a Juliane falou, a Juliane estava ali falando e eu estava começando a lembrar de tantos sinais que o Arthur ia demonstrando ao longo, né, dos anos, mas a gente meio que coloca uma venda nos nossos olhos e não, acho que é normal, é porque assiste um desenho e está repetindo, está fazendo isso, mas o Arthur ele sempre dava sinais e chegou um certo momento, né, na faixa de quando ele fez 3 anos, que eu comecei a notar ainda mais. E sempre falava para o meu esposo, falava assim para os meus familiares ou para os amigos mais próximos, mas todos diziam: não, mulher, não parece não, porque ele olha, ele fala, né? A gente chama, ele responde. Mas eu sempre carregava essa dúvida, né? E foi muito desafiador como mãe, mas quando ele começou a ir para a escola, na primeira semana a professora já identificou e nos chamou, né, para conversar. E ali foi um momento muito difícil, porque o meu esposo, ele não aceitava, assim, de fato, né, a ideia. Ele dizia assim: você está colocando coisa na sua cabeça. E quando a professora conversou conosco, ela disse: olha, ele já está sendo observado. E a gente vai passar esse mês inteiro fazendo um acompanhamento com ele. E aí, depois que passou esse mês, ela já nos deu um relatório e nos orientou a procurar, né, um profissional. E aí a gente começou nessa jornada, né, de procurar os profissionais. Não é uma jornada fácil, porque hoje em dia são muitas crianças para poucos profissionais e acaba que uma fila imensa,
né, de espera para uma consulta. Sim. Mas eu lembro que quando eu fui marcar a consulta do Arthur com o neuropediatra, eu ouvi a seguinte frase da moça que eu falei: quando que vai ser? Com muita expectativa, e ela disse: olha, a gente vai ligar, mas demora. Eu falei: demora quanto tempo? Ela: 6 meses, um ano. E aquilo me trouxe uma angústia, porque eu falei: nossa, eu vou passar um ano com essa incerteza. E ali eu orei, eu falei: Deus, se o meu filho ele for realmente autista, o Senhor abra todas as portas e que seja rápido, porque eu não quero ficar esperando. E passou-se alguns dias e eu lembro, era um sábado, eu estava me arrumando para ir trabalhar. E eu recebi uma ligação do NAMI. E a moça dizia assim que estava tendo um mutirão com o neuropediatra e que algumas mães, sempre existe, né, as que faltam. E tinha surgido algumas vagas, mas que tinha que ir naquele momento. E que eles estavam ligando para as mães que se a mãe que pudesse ir naquele momento. E eu disse: não, eu vou agora. E eu peguei ele ali apressada, arrumando ele para ir, procurando os documentos. E eu lembro que eu não estava em um dia muito bom. Mas quando eu comecei a arrumar ele, eu comecei a olhar para ele, e eu lembrei da minha oração. E eu disse: Deus, eu não acredito. Resposta, né? Né? E quando eu fui até ali, eu já fui sabendo, eu já fui entendendo que ali eu teria uma confirmação, porque eu lembrei que Deus estava respondendo a minha oração. E não foi fácil, porque mesmo percebendo todos os sinais, mesmo ele já tendo passado por alguns profissionais, já todos, né, cada vez mais confirmando até a chegada do laudo, existia aquele sentimento no meu coração de dizer assim: não, eu acho que não. Acho que quando eu chegar lá, o neuro vai dizer para mim que não. E mesmo assim, eu sabendo que era uma resposta das minhas orações, eu ainda tinha aquele 1% assim: não, eu acho que quando eu chegar lá, ele não vai ser laudado. E, para minha surpresa, assim, ele foi laudado com o nível de suporte 2. E, na hora, eu senti uma tristeza, assim, não tem como, né? Mas ao mesmo tempo que eu senti essa tristeza, eu senti uma paz, porque ali eu comecei a entender que era o propósito de Deus. E que a vontade de Deus, ela iria continuar permanecendo, né? Boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Então, é um testemunho, né? Tremendo. E a gente vê, né, a mão do Senhor. E muitas mães, né? Fica a mensagem para outras mães que às vezes perceberam alguma coisa no filho, diferença, comportamentos. E aí as pessoas vão dizer: não, isso é besteira. Não, como você falou, não é besteira, né? O comportamento do filho, ele desde a infância, desde o início, e é onde mais importante é esse início deles, a gente vê do desenvolvimento, de tudo. Então, como é importante esse olhar, esse acompanhamento, investigar, ir atrás, Sim. né? E mesmo com as dificuldades, não, 6 meses, um ano, meu Deus. E aí o Senhor foi e Sim. preparou ali para poder você ter, né? Não ficar com essa angústia tanto tempo. E a gente sabe, né? São muitos desafios, né? São muitas situações que você passa. E a gente como mãe, né? Assim, você já tem quantos filhos? 3. 3 filhos, né? Então, ele foi o seu segundo, não foi isso? Sim. E aí já tinha. Eu tem momentos que eu lido com situações de como agir em um comportamento do meu filho, que a gente lidar como um comportamento normal. Às vezes tem um dia que está mais agitado, tem um dia que está mais tranquilo, um dia que você vê assim: tá muito calminho, meu filho está doente, né? Então, para a gente já é difícil às vezes lidar, né, e reagir a um comportamento. Imagine em uma situação, né, como você passa. E a gente nunca deve comparar nossos filhos, né? Sim. É uma Sim. coisa que eu acho interessante. Mas o filho da minha irmã, por exemplo, o filho da minha irmã falou com 3 meses, eu devo comparar, no caso de eu precisar de ajuda, mas cada um, como você falou, cada um é diferente, né? Cada um tem um desenvolvimento diferente. Existe uma faixa de desenvolvimento normal, né? Que às vezes assim, até mãezinhas que chegam: não, mas eu fui no médico cedo e ele não estava falando, aí o profissional tal disse: não,
tudo bem, e cada criança tem seu tempo. Tudo bem, cada criança tem seu tempo, mas existe uma faixa que nós profissionais utilizamos como testes, né? Testes que foram feitos e confirmados e evidenciados de uma faixa etária para aquisição daquele padrão de desenvolvimento, seja a fala, seja o andar, né? E aí, dentro daquela faixa, a criança tem que sim estar fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Isso em questão de desenvolvimento. Mas quanto à individualidade, de fato, assim, cada criança é uma criança. Eu sempre falo para minhas mãezinhas, olha, não é, digamos, não é o autista, é o João. O João que gosta disso, disso e disso, que ele tem as suas preferências, né? Então, assim, não, eu nunca trato o paciente como o autista, o TDAH, né, o síndrome de Down, não. Com certeza. É a Maria, é a Joana, é o Pedro. Então, cada um tem a sua, né, individualidade, o seu jeitinho, o seu temperamento, como qualquer criança, né? E que eu acho interessante, tem uma criança lá na igreja do meu sogro, no Croatá, que ele decora a Bíblia. É uma coisa linda, sabe? Eu acho que tem 7 anos. E o menino, se você deixar, ele prega, ele recita a Bíblia, ele fala. Já tem outro que desenha divinamente. Então, como que é essa Cada um com questão seus talentos, né? Tem um talento específico que ele desenvolve mais, não é isso? Isso. Tem aqueles que a gente chama de altas habilidades, né? Então, dentro do espectro, geralmente é de suporte 1, tem crianças que eles têm, sim, altas habilidades, porque é justamente como eu falei, né? Como é característica genética, então, dentro daquilo ali, não deixa de ser uma síndrome genética, né? Então, ele desenvolve essa alta habilidade, né? Junto com o autismo. E é muito raro ter um autismo, uma criança com autismo simplesmente com autismo. Como é genético, junto vem outras síndromes, Certo. né? Vem outros transtornos. Tipo, tem a criança com autismo que também tem TDAH, tem criança com autismo que tem o TOD, né? Tem criança com autismo que tem até a própria síndrome de Down, né? Às vezes vem com o autismo e outras síndromes genéticas que vem junto, né? E tem a criança que tem altas habilidades, são as superdotadas, que também geralmente vem junto ao autismo. E como é a terapia ocupacional, né? De que forma que você pode ajudar, né, os pais, a mamãe, até a criança em si, né? A questão de quanto mais cedo, você até comentou, né? Quanto mais cedo, melhor. E de que forma a terapia vai ali intensamente ajudar nesse desenvolvimento e melhorar, né? A forma de conviver. A terapia ocupacional, né, por si só, é uma profissão que atende à ocupação humana, né? Seja na área do desenvolvimento infantil, na pediatria, assim também na área da psiquiatria, da gerontologia. E a gente atua, o profissional terapeuta ocupacional, com o objetivo, né, da ocupação humana do ser, né, do ser humano. E na minha área, né, na área infantil, pediátrica, a ocupação deles é o quê? É o brincar, é o estudar, né, o se relacionar com os amigos. E fora isso, as atividades de vida diária, né? A independência para a higiene, a alimentação, né, o vestuário e o fazer do dia a dia de casa, as atividades práticas, né, o ajudar a mãe a tirar o prato, levar para a pia, enfim, é a ocupação dele, né, que ele tem para cada idade. Então, uma vez que o indivíduo não está conseguindo ter habilidade, né, para desenvolver, né, o seu fazer de forma saudável, então nós terapeutas ocupacional atuamos. Então, nesse caso do autismo, na criança com autismo, a gente trabalha não no foco do fazer final, mas assim, vamos supor, a criança, ela tá com comportamento, muitas vezes quando chega as demandas para a gente, né, se é menorzinha é porque ainda está em desfraude, né, não está conseguindo ainda
ir para o banheiro só. A criança na escola, né, está sendo agressiva, não está conseguindo se concentrar, ter atenção, né, concentração, a memória para sentar para escutar a professora, fica andando, correndo, né? Então, assim, em casa não consegue, né, ainda em certa idade que já era para estar vestindo a roupa só, tomando banho sozinho. Então, vem essas demandas para a gente. Então, como profissional, a gente sabe que para executar uma tarefa, existe uma base. Eu preciso ter, né, uma base neurológica para fazer aquilo. Então, se ela não está fazendo, é porque algo não aconteceu. Então, o terapeuta ocupacional, ele atua muito, principalmente no processamento sensorial, porque o comportamento humano, ele antes de ser executado, ele precisa ter uma integração de todos os sentidos. Então, qualquer movimento que a gente faça tem que ser aprendido. E a gente aprende através dos nossos sentidos. Os sentidos que a gente todos já conhece, Sim. né? Olfato, visão, paladar, o tato. E também o proprioceptivo e o sistema vestibular, que é a questão do equilíbrio, né? Então, tudo isso é necessário para o comportamento. Então, o que é que acontece com a criança com autismo? Ele não está aprendendo porque não está tendo uma boa integração sensorial, não está tendo a integração dos sentidos. Então, está tudo como se estivesse realmente desintegrado. Sim. Então, são crianças que ou têm uma hiperreatividade sensorial ou uma hiporreatividade sensorial, né? Principalmente às vezes no sistema tátil. Então, por conta disso, a criança não desenvolve aquele comportamento adequado, né? Neurologicamente adequado mesmo. Então, e aí, como profissional, a gente faz justamente essa parte da modulação, desse processamento, da integração sensorial. E junto a isso, através do fazer da criança, que é o brincar, né? Então, às vezes, muitas vezes, numa sessão terapêutica ocupacional, você entra, você vê a gente brincando com a criança. Para eles é uma brincadeira, né? Mas para a gente ali, a gente está no fazer dele, né? Estímulo, né? Estimulando e sempre fazendo treinos também das atividades de vida diária, que é o objetivo principal. Interessante. E aí eles aceitam sem perceber, né? Que você está ali Sim. trabalhando com eles, né? E para você, né? Quando você começou a ter esse atendimento, esse acompanhamento, o que mudou, assim, né? De quando você não tinha nenhum tipo de auxílio para quando você começou a ter? Depois que o Arthur começou as terapias, ele desenvolveu muita coisa. Tipo, eu celebro assim da menor à maior, eu celebro todos os avanços. E uma das coisas que melhorou bastante foi a questão da socialização. A maioria das vezes, quando a gente estava assim, em ambientes que tinham outras crianças, ou ele ficava bem longe, afastado, ou então ele ficava ali junto, mas ele ficava fazendo qualquer outra coisa, assim, totalmente disfuncional. E aí, com a ajuda das terapias, o Arthur ele faz a estimulação precoce, né? Então, ele não faz a terapia sozinho, ele faz com outra criança. E é mais ou menos dessa forma que a Juliane falou. Uma forma divertida, tanto que ele ama. Quando chega o dia da terapia, que a gente chega sempre um pouco antes, quando ele vê a terapeuta passando, ele já quer correr para entrar na sala, porque de fato ele ama. Então, a questão da interação social dele, assim, mudou bastante. Hoje em dia ele já é mais participativo. É tanto que na igreja, no Kids, ele sentia muita dificuldade, ele não ficava de jeito nenhum. E já faz algumas vezes que ele tá ficando. E ontem ele ficou e ele chorou, não queria ir embora. E aí a tia da salinha falou para mim: olha, ele participou, ele sabia todos os louvores, ele estava todo empolgado. E isso alegra muito meu coração. E assim, uma grande dica em relação às terapias que eu deixo para as mães é que fazer exatamente como elas dizem, né? Porque as terapeutas, elas sempre, no final das terapias, elas seguem com uma orientação. E assim, não tem como
dar certo se for somente a terapia. A terapia ali em si precisa ser um conjunto, precisa ser uma unidade, né? Família, escola e os profissionais. E quando a gente realmente segue assim o que é dito, funciona. Muitas vezes não é da noite para o dia, mas eu aprendi muito que é uma forma gradativa, é um dia de cada vez e é vencendo esse dia de cada vez que a gente vai vendo, né? Uma melhorinha aqui, outra ali. E é isso. E a gente vê muito esse diferencial nas mães, né, na família que está mais junto. Então, assim, quando a gente vê uma participação bem ativa da família, junto aos profissionais, o desenvolvimento da criança é bem diferente, é bem melhorado, né? Porque a gente tem ali, é como se ali na terapia fosse o start, né? A gente desse o estímulo e o desenvolvimento mesmo se dá no ambiente dele, que é a casa dele, né? A Sim. escola, os vizinhos, a rua, a igreja. Então, é o ambiente social onde ele vai desenvolver aquilo que na terapia é estimulado. Então, assim, não tem como, assim, a criança não melhorar com essa participação ativa da família. É Então, muito o importante. empoderamento mesmo familiar, o parental, é muito importante, né? Que todos os terapeutas, seja não só a terapia ocupacional, mas o fono, psicólogo, então todos eles, assim, quando trabalham assim bem junto da família, orientando, né, estimulando a família, fazendo com que a família entenda, conheça, né, tenha conhecimento, porque assim não é só chegar, deixar seu filho e depois pegar, né? Essa participação realmente ativa. Do conhecer, do aprofundar mais, né? Sim, Do se interessar em uhum, querer. E muito interessante porque, como você falou, lá é o que? É mensal que vai? Não, ele vai semanal. Semanal, né? Vai toda E semana. aí, quem mais tempo passa com ele, né? É a família, né? A uhum, mãe, né? Então, é muito importante ele também se sentir que ele tá, uhum, que tem alguém ali com ele, né? Que é. tá ajudando, e é muito importante O isso. que já é natural, né? Não só da criança Isso atípica, mas a criança em si, em ambiente precisa familiar, sentir, né? o ambiente, né, em tudo, é favorável ou desfavorável ao desenvolvimento da criança, seja ela qual for. Então, às vezes, a criança nem tem um transtorno. é, é, Muitas pesquisas pós-pandemia, né, foi muito em cima disso, por conta, assim, da pandemia, crianças que ficaram crianças nos primeiros meses e anos de vida, né, que ficaram num ambiente fechado, sem contato social, desenvolveu características semelhantes à de um autismo, né? Então, crianças hoje que vive mais socialmente isolado, mais com contato com tela, está desenvolvendo também, né, características semelhantes a TDAH e autismo. Então, por conta, né, dessa falta de estímulo. E o ambiente, né, propício, é um bom ambiente de parentalidade saudável, né, mãe e pai atuando de forma assim, envolvendo a criança em amor, em cuidado, né, em atenção, isso desenvolve muito a criança. É um estímulo assim até mais intenso que a própria terapia. E quais estratégias, né? Orientações, dicas que você pode dar para a mãe, né? Que está em casa, de como ela lidar com essa questão sensorial, né? Desafios, eu não... De ter mais um controle, né? Tem algum tipo de estratégia, alguma orientação que você dá, que pode ser praticado ali no dia a dia? Primeiro é conhecer né, a criança, conhecer o seu filho, porque muitas vezes, meu filho tem reatividade sensorial. Todos nós temos, porque nós fomos feitos para reagirmos Sim. ao mundo sensorial. Mas a gente modula conforme a situação. Se um ambiente tem muito barulho, se um ambiente tem muita luz. Então, assim, a gente naturalmente reage, né? Você fecha mais os olhos ou fecha o ouvido. Ou então... E aí a gente tem uma estrutura neurológica que faz com que a gente até, assim, por exemplo, se eu estiver aqui falando com você e tiver um ônibus passando, eu tenho uma condição neurológica de deixar esse barulho em segundo plano e conseguir manter a atenção aqui. Já crianças que geralmente têm essa parte, né, que a gente fala assim, na área da formação reticular que está alterada, então ele não consegue. Então,
automaticamente já perde a Dificuldade de atenção, já vai concentração, ouvir o né? ônibus, né? Então, primeiro é conhecer seu filho, né? A mãezinha saber se ele tem uma hiperreatividade, ou seja, aquela criança que tem que reage de uma forma mais intensa, seja um estímulo auditivo, né? Seja um estímulo visual, às vezes o tátil, né? Que geralmente aquelas crianças que têm uma seletividade alimentar muito forte, às vezes é uma reatividade sensorial por conta do sabor, né? Ou então do gosto, ou da textura alimentar, Sim. né? Então, é observar bem. Uma vez que você observa e sabe o que seu filho apresenta, então, junto às terapias, a gente, né, trazendo essas demandas, porque são as mães que trazem, né? Justamente elas quem vão trazer, olha, meu filho está sentindo isso, geralmente quando eu ligo o liquidificador, ele reage, bota a mãozinha no ouvido, né? Aí ela traz e a gente junto estabelece ali uma atividade e também um planejamento de rotina, Sim. porque também tem que respeitar a criança. Então, né, às vezes Passo a passo, não né? vai, Lento, ela não né? gosta de barulho, então vai obrigar a criança a ir para um ambiente que tem muito barulho, né? Às vezes tem mitos que dizem assim, não, coloca para poder se acostumar, porque ele se acostumando, ele vai mudar. Não, não é assim, né? Se realmente, né, ele Às tivesse, vezes agride mais, né? agride mais, causa mais a questão da agressividade, né? Ele fica mais irritado e aí dá aquelas crises de birra, desregula a Sim. criança, né? E, Então, é conhecer, levar as demandas para as terapias e respeitar, né? Respeitar seu filho. Então, assim, existem ambientes que para ele é desagradável. E aí e tá tudo bem, é, né? É o jeitinho é onde é a dele. adaptação da família, Sim, né? Isso. Uhum. Conhecer e entender, né? Sim. E ali, o filho, no caso, você se colocar no lugar dele, né? Sim. Ah, isso não é bom para ele, para a gente também não É. vai ser. Então, escolher os ambientes, É né? sempre com empatia e amor, Isso. né? Então, e filtrar as questões das falas, né? Às vezes é um familiar, é um amigo que dá Que às vezes você palpite, não tem como evitar, né? É. então, Aham. né? E assim, se você conhece seu filho, sabe o que ele gosta, o que ele sente, porque por onde ele está, pelo que ele está passando, então assim, é você realmente filtrar o que as pessoas falam e fazer aquilo que seja para o melhor para ele, né? Um exemplo disso é a apresentação escolar. Né? Então, Sim. nem toda criança gosta, né? Nem porque tem autismo, né? É. E às vezes a mãe obriga a criança a passar por aquele constrangimento, né? De ter que ir lá na frente. Às vezes, aí a criança às vezes não quer, não gosta, aí chora. E assim, é muito angustiante para a criança, Muito né? obrigada. E Maria, em relação a esses, né, essas situações que a doutora falou, teve algo que foi assim mais forte no seu filho que você percebeu, que você, não, tem algo em relação à alimentação, né, você falou, Uhum. ou em relação à fala, teve alguma coisa mais assim, que foi mais É. destacada? O que é bem mais destacado no Arthur é a seletividade alimentar. Né? Ele sempre, desde a introdução alimentar, foi bem difícil assim, a questão da apresentação, né, dos alimentos para ele, porque algumas texturas ele não aceita. E às vezes, por não entender, né, e não ali respeitar o limite dele, eu acabava que forçava ele a comer e ele vomitava. Ou então ele se estressava muito, já começava a chorar e nem comia mais. E aí, depois que começou essa adaptação de terapias, eu fui entendendo e fui lendo muito sobre o Sim. assunto, né? E respeitando ali, né, o limite dele em relação à alimentação. Tipo, ele não consegue comer nada pastoso, assim, essa coisa assim, molhada. Então, ele sempre opta por comidas secas. Uhum. E eu não entendia e eu queria forçar ele a comer, né? Hoje em dia não mais. E realmente, quando a Juliane falou essa questão da fala, né? Principalmente da família, que são os que estão mais perto, e acaba que às vezes soltam a fala, que às vezes nos machucam ou até tornam um ambiente desagradável.
Mas uma coisa eu tenho aprendido muito durante esse tempo é em relação a essas falas que às vezes nos deixam numa saia justa, porque às vezes vem de uma mãe, né, que é a avó, Sim. aí vem de uma tia ou de até mesmo um amigo que está ali na sua casa em um momento Bem de próximo, mesa, né? né? E para não gerar uma situação desconfortável, o que eu faço é silenciar, né? Uhum. Quando eu posso, eu silencio, respondo com o meu silêncio ou então já dou ali um jeitinho de sair daquele assunto, porque eu entendi que algumas pessoas não vão entender e que por mais que eu argumente, não Sim, vai dar certo. Então, a melhor maneira realmente é silenciar. entendi. E você vê lá em Mateus, né? Até separei aqui para ler. Mateus 22:39 é o segundo, né, grande mandamento. O Senhor fala, e o segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é onde a gente traz para esse tema de hoje, né? Uhum, Do amor, da empatia, de se colocar no outro, no lugar do outro, né? Isso tanto com a criança quanto com os pais, porque quem está comprando a briga ali é os pais, né? Quem deve comprar a briga ali é os pais, é a família. E você passar para os irmãos dele, para uhum, aprender a lidar com as diferenças, que não é fácil. Ou seja, são desafios de todas as áreas, né, que você tem. Mas e muitas vezes não vai ser bem interpretado, né? Ah, você está mimando esse menino, né? Eu uhum, acredito que sim. Você é besteira. Ah, você está exagerando. Esse menino não quer comer isso, então a palavra até fala por falta de conhecimento meu povo perece, né? uhum, Então coisa tão simples, né? E se a gente tem um conhecimento, se a gente se coloca no lugar do outro, se a gente amar realmente o próximo como nós mesmos, a gente se coloca no lugar de uma mãe que enfrenta isso todos os dias. E tem dias que a gente está uhum, mais aflorado, né? Tem dias que a gente não aguenta ouvir um pouquinho uhum, que a gente está sensível. Então, né? Até a palavra que a gente deixa de amar realmente, de se colocar no lugar do outro. E aí, se o meu filho não vê eu tratando uma outra mãe ou outra criança dessa forma, o que que ele vai aprender? Né? E a gente é o exemplo não pelo que fala, mas pelo que faz, Uhum. né? E, uhum, e com relação a isso, tem muitas situações que a gente passa, e como você falou, são coisas que com crianças que não é autista, a gente já tem que fazer assim, imagine com crianças com autismo, né? Então, são coisas que às vezes evidencia mais, né? Para eles eles reagem, coisas que às vezes a criança que não tem o autismo, ela não vai reagir, mas incomoda, mas é ruim. Então, ali eu tenho que no dia a dia ensinar os nossos filhos e ter essa atitude realmente de amor, de se colocar no lugar do outro, né? A gente estava até conversando antes do podcast sobre Mefibosete, né? A Uhum. senhora falou, pode comentar um pouquinho sobre a questão da história dele, né? Então, é aquela passagem, né, bem falada na Bíblia, onde Davi, né, que tinha como amigo Jonathan, né, o pai de Mefibosete, Sim. e lembra de chamar um descendente dele, e o descendente era Mefibosete, que tinha deficiência física, Uhum. e convidou para sentar à mesa com ele. E naquela época, um deficiente físico não sentava à mesa com as pessoas que não era, né? Então ali foi um ato de inclusão, mas que nos traz a palavra também de sentar à mesa e receber o alimento, principalmente o alimento do amor, né? O alimento Sim. espiritual. Então, no momento que você inclui uma criança, né? Ou um adulto já, porque também temos os adultos com autismo, Sim. com TDAH, enfim, que você inclui qualquer pessoa, seja qualquer discriminação social, você sentar à mesa com as pessoas é você ali convidar para poder se alimentar de tudo que é seu, Compartilhar, né? compartilhar, né, do seu melhor. Sim. Então, no momento que você não apresentar essa empatia com o outro, você está excluindo, né? E, o segredo é esse, é o amor, né? Eu sempre falo assim para os pais, até quando trazem essas uhum, demandas, que é comum, né? Essas demandas sim, desse sofrimento que existe na família, da discriminação das pessoas. Até mesmo assim, às vezes você vai receber a criança ali numa sala de espera, e aí, às vezes, quando a criança ali
demonstra um comportamento diferente, aí os outros ficam olhando, a mãe fica constrangida, seja no espaço social, assim, de shopping, né, num supermercado, que a criança, né, tem aquele comportamento que não é socialmente típico, né? Então vem aquelas olhares de, é mal educado, a mãe não educou. Não é? Então existe um sofrimento, né, na família. Mas o segredo hoje da sociedade é conhecer, como você acabou de dizer. O conhecimento liberta, né? A verdade Sim. liberta. Então, quanto mais se conhecer sobre o assunto, maior vai ser a chance da gente amar, Sim. né? Então, amar o Compreender. próximo como a si mesmo. Então, você tem que conhecer o outro como você se conhece. Então, eu tá numa fila e vem uma mãe com uma criança com autismo e ali ter preferência, eu vou dizer que é besteira? Não, eu vou entender e lembrar. Ouvi falar que a criança com autismo, ela tem uma intolerância à espera. Se ela espera muito tempo, ela vai começar a desregular, vai ter uma crise de Sim. birra. Isso vai acontecer. Então, é por isso, tudo tem um porquê. Não foi porque achou que tinha que colocar o autismo como prioridade numa fila, numa prioridade de estacionamento. Tem um porquê. Não é porque está na moda autismo, não. É porque realmente existe um porquê naquilo, tá entendendo? Então, o conhecimento, de fato, liberta e faz com que a gente ame melhor o outro. Porque quando você conhece, você tem empatia com o outro. E eu acredito que o segredo é esse, é o conhecimento. Então, assim, a família, né, a sociedade, a igreja, né, ter cada vez mais conhecimento sobre o assunto, que assim fica mais fácil. Verdade. E Maria, como você queria, né, que fosse assim, que as pessoas entendessem mais a sociedade, ou na própria escola, na igreja, né, que a gente vai entrar um pouco nesse tema em relação à igreja, o que eles entendessem mais sobre o autismo, sobre como lidar? Tem algumas coisas que você, tipo assim, se ele soubesse, não faria isso, né? Teve alguma situação assim que você sentiu, e o que você poderia falar, né, pra gente como, para se colocar no seu lugar, né? Assim, eu acredito muito, assim, que, como já foi falado aqui, né, sobre o conhecimento, que a falta de conhecimento das pessoas, para algumas pessoas acabam que elas se tornam ignorantes e às vezes preconceituosas, né? Sim. E a melhor maneira é buscar o conhecimento realmente, mas em fontes seguras, em fontes que são realmente verdadeiras, porque hoje em dia a gente tem um meio de comunicação muito grande, mas nem tudo que se tem lá são coisas verdadeiras, né? E realmente se permitir ser ensinável, porque por mais às vezes que você tenha um conhecimento, você tem que ter uma empatia de se colocar no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, você automaticamente você muda o seu pensamento e assim muda a sua ação, né? E assim eu agradeço muito a Deus porque Deus ele me conectou muito com pessoas, né, que somam muito assim nessa trajetória minha, do Arthur e da minha família, né? Principalmente no nosso convívio em relação à igreja, porque graças a Deus nós nunca sofremos nenhum tipo de seu filho não pode ficar aqui, seu filho, até mesmo em momentos que ele não queria ficar, sempre houve ali uma insistência de quem estava ali, dizendo, não, vamos aqui, Arthur, vamos aqui, vamos pegar uma massinha, vamos fazer aqui, buscando uma estratégia para que ele ficasse. Por muitas vezes eu me sentia tão desconfortável de ver ele ali fazendo aquela bagunça que eu dizia, não, vamos comigo aqui, mas assim, em relação à igreja, sempre fomos muito bem acolhidos, né? E isso é muito bom, porque quando não se tem esse acolhimento, gera logo um desânimo. Meu Deus, eu não vou mais para o culto. Porque é incrível, você não consegue ali se concentrar da maneira que você gostaria, porque, como a Juliane falou no começo, a igreja existe aquela parte, senta, levanta o louvor, apaga a luz, acende a luz, e em alguns momentos ele não se sente confortável, e alguns olhares de pessoas, às vezes, nem é a intenção. Né? Nem muitas vezes a pessoa olha porque não tem como você ver uma criança dando ali, né? É normal, você perde sua concentração e olha, mas muitas vezes para nós, como mães, nós achamos que aquele olhar é um olhar de julgamento ou é um olhar às vezes
rindo, e aquilo causa um sentimento ruim na gente como mãe, como família. Então, realmente as pessoas precisam ter essa empatia, buscar o conhecimento, amar, porque realmente o amor ele muda tudo. Quando você realmente ama, você cumpre de fato um princípio e um mandamento, né, da palavra de Deus. E é isso. Amém. E, Juliane, como a igreja, assim, nesse cenário, né? De que forma a igreja pode estar, né, participando? Você também é atuante no Kids, né, ali da Isso. CN. E aí você tem esse olhar também por estar ali, por lidar. Não tem como separar as coisas, né? Então, de que forma, né, a igreja pode atuar nesse cenário também de crianças dessa forma? Então, hoje eu estou ali na igreja com esse projeto de inclusão, um sonho que está sendo realizado. A gente, como profissional, acaba tendo um olhar, né, mais assim, mais perito, né, onde a gente vê as angústias, inclusive das famílias. Então, assim, a gente vê que está crescendo o número de crianças vindo à igreja, mas eu acredito que tem muito mais, porque muitos não vêm justamente porque os Por esse pais, medo, né? isso, porque os pais, eu vou para não estar no culto, porque o meu filho não vai Abre ficar, mão eu vou ter que ir logo. embora, e ou então o casal que a gente já viu a história eu atendi uma criança que ela dizia assim, não, um domingo eu vou, outro domingo meu marido vai, um domingo eu vou, então para outro, né? Porque tem essa questão da rede de apoio. E, como a gente já tinha falado antes, naturalmente a igreja é um espaço de inclusão. Sim. É para vir É a para ser, todos, né? Porque Deus, né, quando enviou seu filho Jesus, então ele veio justamente para dar essa acessibilidade, né, esse Verdade. acesso. Né? O véu foi rasgado, então todos nós temos Todos. acesso. Uma coisa que eu falo muito não é porque a pessoa tem autismo que ele tem passagem para o céu direto, não. Ele também tem que ser evangelizado, ele também tem que ter uma vida em Cristo. Então, do jeitinho deles, eles têm acesso à palavra do Senhor. Então, a inclusão na igreja é justamente que eles tenham, sim, como a gente falou da mesa, né, que eles possam estar se alimentando junto com todos. Então, a inclusão é justamente isso, é que todos tenham o acesso, né, a juntos estar adorando ao Senhor e tendo conhecimento. E assim, se for pensar, todos que vão à igreja, principalmente, né, as famílias que passam por isso, vão naquele objetivo de serem acolhidos, Sim, né? com Vão esperança angustiados, de vão para aquele espaço, porque necessita, né, de algo que possa trazer aquela paz que excede todo entendimento. Então, assim, quando eles chegam ali no espaço infantil, não é só para cuidar do seu filho. Então, a nossa visão ali no Ministério Kids com a inclusão não é só para que a gente fique ali cuidando do filho, da criança, para que o templo fique tranquilo e a mãe e o pai assista, né? Ou cultue. Não, a gente ali naquele espaço quer que também eles sejam evangelizados. intencionalmente, né? Intencionalmente. E assim, a visão da inclusão não é que a criança se adapte ao ambiente, mas que o ambiente ele seja adaptado para receber todas as crianças. Isso vai envolver estímulo sensorial, isso vai envolver a adaptação das lições, né, das tarefas, isso vai envolver o tipo de louvor, né? Isso vai envolver várias estratégias que, lógico, né, aos poucos é que a gente vai conseguindo fazer, né, ter essas conquistas. E eu sempre falo para todos os conectores, né, para todos os servos, que ali quando você está servindo, o importante não é que você seja um profissional da área. Não é obrigado você entender. O principal é você amar, né? Porque quando você ama, o que a gente acabou de falar, no momento em que há um voluntário conhece a criança e sabe que aquela criança não gosta de um barulho e aí afasta ela do barulho, coloca um abafador, ou então sabe que aquela criança, quando ela fica irritada, um, um,
uma massinha de modelar faz com que ela fique, né, mais tranquila, ali é um ato de amor. Ou seja, eu estou conhecendo a criança, eu sei o que agrada a ela, eu sei qual é o acesso que eu tenho, e aqui naquele momento eu evangelizo. Tem os kits, né? As mães já andam ali sabendo, conhecendo a criança, então já vão andar preparada ali, né? E a igreja, como você falou, tem vários outros ambientes que você vai. Às vezes precisa ir em um hospital, uma coisa. Então, a igreja tem que ser esse principal, né? De receber, de acolher. E aí, a gente até várias vezes a gente falou nisso em relação à criança, vamos dizer, se eu coloco ela na igreja e coloco ali uma coisa fechado com algumas, né, coisas que ela já gosta de fazer, mas ela fica ali isolada. Será que esse é um Não é objetivo? inclusão, né? Não é. É o que a gente chama de integração, né? Você está até integrando, você está acolhendo a criança, mas você não está incluindo ela com todos. E aqui a gente está falando muito de criança, né? Porque, enfim, também é a minha área de atuação, mas, assim, é para todos, Sim. né? Hoje a gente vê muitos adultos com autismo que também, assim, às vezes resistem de ir Muitas para a vezes igreja. descobriu agora, né, recente. Então, assim, às vezes você nem sabe por que você não gostava de ir à igreja, né? Talvez já era isso. Então, assim, adolescentes, né? Que às vezes, assim, principalmente, assim, já existe a questão da afirmação de identidade na fase da adolescência. Imagina a criança com autismo. Então, assim, também são faixas etárias que a gente tem que estar muito de olho e, como igreja, a gente tem um papel muito forte. Assim, dentro da igreja não faz parte de uma liturgia da igreja, mas faz parte de um apoio social, que também digamos, é um braço da igreja, né? Esse apoio social. E a gente fazendo isso e atuando, a gente gera um impacto social muito grande. Que hoje em dia a igreja tem que tomar a sua posição. Então, no momento que realmente a gente se posiciona como um espaço inclusivo, um espaço que a gente, né, realmente faz a diferença, isso dá um impacto social muito grande. Né? Muito bom. E já estamos chegando ao final. Falei para vocês, no instante passa, né? E foi muito bom essa conversa, assim. Na verdade, são muitas coisas, muitos detalhes. Mas o que eu aprendi, principalmente, e não há uma receita, não é algo pronto que você possa dizer, faça isso, não. O principal é você conhecer, né, seu filho, você buscar uma ajuda de uma terapia, um acompanhamento e você amar, né? Sim. E cada dia, assim como qualquer filho, vão ter as fases, né? Sim. Vão ter as descobertas. Com a terapia vai ter as evoluções, né? E quanto mais cedo você buscar essa ajuda, melhor ainda, né? Então, já queria que vocês deixassem a mensagem de vocês. Primeira, Maria, a mensagem para as mães que descobriu agora essa jornada, que está meio perdida, que às vezes está com aquela angústia que você estava no início. Qual o conselho, né? Qual a palavra que você deixa? O que eu deixo aqui é que, acima de tudo, né, ele vai continuar sendo seu filho. O amor que você sente por ele não vai mudar. E que a principal coisa é realmente buscar ajuda, mas também aceitação. É muito importante. E depois dessa parte de aceitação, porque na verdade, quando você descobre, muitas pessoas falavam para mim assim, é como se fosse um luto. E na verdade você passa uns dias meio, né? Porque aquela expectativa que você tinha sobre o seu filho é incrível. Como mãe, a gente se questiona, né? Meu Deus, o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Mas algo que eu coloco todos os dias na minha mente e renova minha mente na palavra de Deus é entender que eu não sei como vai ser o futuro do meu filho, eu não sei se eu vou estar no futuro dele, mas a certeza que eu carrego é que Deus vai estar lá. E que se Deus vai estar lá é o suficiente para que eu possa entender que, independente de qualquer coisa, a vontade dele vai continuar sendo boa, perfeita e agradável. Então, realmente buscar ajuda e, se for preciso, caminhar um pouco mais devagar, caminhar para poder acompanhar o seu filho, porque foi uma das coisas que eu mais precisei fazer, foi de fato desacelerar, né, e renunciar a algumas coisas por amor e para estar mais perto. Então, valeu muito a pena e eu sei que vai continuar valendo. Então, esse é o que eu deixo aqui,
a dica, né? Aceitação, buscar ajuda e não desistir e não limitar. Eu não limito o Arthur, sabe? Eu profetizo muito na vida dele, eu declaro. Sabe, quando eu faço uma pergunta para ele, que às vezes ele. Normalmente a gente faz uma pergunta, filho, como foi seu dia na escola? E às vezes ele só fala assim, o parquinho. E eu, com muita expectativa, eu fico ali. Nossa, que legal, você escorregou, sabe? Fazendo esse estímulo. Então, isso é realmente muito importante. E mãezinhas, não desistam. Amém, lindo, Maria, né? Ver a história, né? E ver o olho brilhar, né? Nessa trajetória, a gente sabe, falando assim, é bonito a gente ver, mas só você sabe o que passa, né? No dia a dia, os desafios, Sim. mas que o Senhor possa continuar, né? Amém. Te dando essa capacidade, te abençoando. E algo que você falou é muito chave, e algo que a gente sempre fala, é o poder que nós temos da palavra, né? Sim. De abençoar, de, esse menino não lançar palavras, e mesmo que não seja, fale, profetize, abençoe, né? E assim como seus outros filhos, ele vai aprender também, ele vai saber o caminho do céu, né? O que ele tem que fazer. Então, não ignorar, né? Mas que esse amor que a gente vê, né? Você falando, que Deus possa, né, abençoar Amém. e alcançar outras pessoas. E a gente sabe que o que a gente passa não é para a gente guardar para a gente, né? Tudo tem um propósito. Sim. É para você, né, ajudar outras Isso, pessoas outras que estão passando por pessoas. essa dificuldade que você está passando, né? Então, tudo é um propósito. Amém. E que Deus possa te abençoar, a sua casa, o Arthur, e continue abençoando grandemente. E suas considerações finais, né? O que você tem a deixar para, né, esses pais, essas mães, sobre tudo que a gente já falou aqui hoje. Primeiro, é o conhecimento, né, que foi falado aqui, né? Conhecimento, buscar, né? Quando você busca mais, quando você vai atrás de conhecer tanto sobre o próprio autismo, sobre aquilo que o autismo tem como prognóstico, né? As terapias, os tipos de terapia, os tipos de estímulo. Então, assim, tá realmente assim atrás do conhecimento. Então, assim, a mãe e o pai, né, a família que busca, eles até ajudam mais os próprios profissionais, né? E conhecimento do autismo em si e o conhecimento do seu filho. Porque eu sempre falo numa máxima com os filhos que o coração da criança é de quem primeiro chega. Sim. Então, assim, os pais, eles têm que sempre estar antes do que todos, até mesmo dos profissionais. Então, assim, é entender bem o caminho do coração do seu filho. Então, quando você conhece realmente o temperamento dele, a linguagem de amor dele, né? O jeitinho dele, o que ele gosta, até colocando até à frente do próprio diagnóstico, você vai conseguir, né, ter um estímulo maior do seu filho. E assim fazer com que os outros ao seu redor entendam, né? Porque o conhecimento não só para os pais, mas para a família, né? Para o meio social. Você mesmo socializar, né? O conhecimento com os outros, isso faz com que tudo melhore, não só a vida do seu próprio filho, como você acabou de dizer, né, para Maria. Então, é saber que nada é por acaso, né? Nada é ao acaso. Então, é fazer com que, assim, além de você não só ajudar o seu próprio filho, mas ajudar outras mães, Sim. né? Ajudar outras famílias e a gente fazer, assim, como pessoas mesmo de Deus, né? Fazer com que tudo isso aconteça da melhor forma através do conhecimento. Amém. Então é um prazer já agradecer mais uma vez a vocês, né, por terem aceitado esse convite. Para mim foi muito rico, tenho certeza para quem está em casa também. Então, compartilha, né, esse podcast, compartilha para o máximo de pessoas. Tem muitas pessoas que precisam ouvir, né, esse testemunho, orientações e todo o conhecimento aqui, né, que Deus com certeza tem o endereço certo, tem as pessoas certas a alcançar. E eu queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. E saber que você não está só, né? Não se sinta só. Às vezes a gente, né? A mãe passa essa angústia, até mesmo o pai, né? Às vezes existe até uma incidência muito grande de divórcios, né? Com a saída do diagnóstico. Então, assim, outra, como dizer, é outro podcast, né? É verdade.
E aí, às vezes, existe várias... no processo, né? Existe realmente situações que a mãe, né? Passa junto com o pai. Então, assim, é saber que não se sinta só, né? Então, vocês me encontram, né? No meu Instagram, né? Eu atuo na Clínica Luísa Moreira, em Cascavel, Ó, né? legal. E como terapeuta ocupacional. E eu deixo o Instagram. Pode já. Então, é @JulianeErica_TO. E aí, qualquer dúvida, tudo que precisar, pode me chamar, estarei sempre disponível. Eu exerço mesmo com amor e disponibilidade. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe Amém. você. Até o próximo episódio. E deixe o seu comentário o que você achou desse podcast. E siga, né, a Juliene nas suas redes sociais. E um abraço. Até o próximo episódio.